Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o exercício 83. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: crie uma lógica que preencha um vetor de 20 posições com números aleatórios entre 0 e 99 gerados pelo computador. Logo em seguida, mostre os números gerados e depois coloque o vetor em ordem crescente, mostrando no final os valores ordenados. Então vamos à tela do visual. Bom, eu vou começar aqui renomeando meu algoritmo para algoritmo 083. A função dele vai ser preencher e ordenar vetor. O autor sou eu, Iago Franklin, e vamos ao início do algoritmo. Bom, então vou ter que criar um vetor aqui, né? E vou ter que usar um laço de repetição para preencher esse vetor com valores aleatórios. Então, vou colocar aqui para condição faça. Aqui você vai preencher o meu vetor e depois você vai finalizar o meu fim para. Para criar a condição ali, eu vou ter que declarar o índice do vetor, que eu vou chamar de i, vai ser um valor inteiro. E além disso também, vou criar aqui um vetor com 20 posições. Então, vetor, que vai da posição 1 até a posição 20, e o tipo de valor que vai estar dentro dele é um valor do tipo inteiro. Agora, eu vou justificar aqui. Então, i vai ser o índice do vetor, v de fato vai ser o vetor de 20 posições, e vamos agora criar a condição. Então, para i que recebe 1 e vai até 20, com o passo 1, faça, e aqui eu vou preencher o meu vetor com valores aleatórios. Então, o vetor da posição atual vai receber o RAND de 99, já que eu quero preencher com valores de 0 a 99. Então, agora vamos rodar o programa rapidamente. Eu não escrevi o meu vetor, mas aqui embaixo a gente consegue ver o vetor preenchido, né? O vetor com 20 posições preenchidos com valores aleatórios. Perfeito. Agora a gente precisa ordenar esse vetor. Mas antes de ordenar esse vetor, eu vou primeiro diminuir esse vetor. Eu não vou fazer com 20 posições não, eu vou fazer com 5 posições e no final a gente volta ele para 20 posições. Certo? E como que eu vou ordenar esse vetor? Primeiro, eu vou precisar novamente ler o vetor. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu vou basicamente copiar isso daqui, tá? Vou copiar o meu laço de repetição. Porém, aqui eu vou executar um código diferente. Aqui dentro, eu vou criar novamente um laço de repetição, tá? Só que dessa vez, o índice dele não vai ser i, mas vai ser j. Então, para j, que vai de 1 até 5, com o passo 1, faça. E aqui eu vou colocar o meu fim para. Então, eu estou colocando um laço de repetição dentro de outro laço de repetição. É como se eu estivesse criando uma cópia do meu vetor, tá? Só que com um índice diferente, uma variável diferente de índice. Então agora eu vou justificar aqui o meu j também, tá? Então j vai ser do tipo inteiro e eu vou colocar aqui, ó, j índice 2 do vetor. Perfeito. Mas eu não quero começar o meu índice com 1. Eu vou começar ele valendo i mais 1. Então no caso, digamos que o meu vetor ele esteja entre 1 e 5, né? Vamos dizer que ele está valendo 3, tá? Digamos que ele está valendo 3. Então, o meu vetor da posição j vai ser i mais 1, vai ser 4, ok? Então, ele vai estar sempre um passo à frente do meu vetor. Por quê? Porque eu vou comparar o meu vetor atual com o vetor que está na frente dele para ver se o valor é maior ou igual. E caso seja maior ou menor, eu vou manipular esse valor. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Se o meu vetor da posição atual, né, da posição i, for maior do que o meu vetor da posição j, então, aí aqui eu vou finalizar a minha condição. Então, finalizo com o fim C. E aqui dentro eu vou executar o que eu quero executar. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou pegando o vetor da posição i, tá? Digamos que é o vetor da posição 2, e vou comparar ele com o vetor da posição j. E o vetor da posição j nada mais é do que o vetor seguinte, a posição seguinte. Então, se eu estou na posição 2, tá? Eu vou comparar o vetor da posição 2 com o vetor da posição 3. E eu estou perguntando, ó, o vetor da posição 2 é maior do que o vetor da posição 3? Nesse caso aqui, é mentira. Então ele seria ignorado. Mas caso fosse verdade, eu iria fazer a troca entre esses valores. E como que eu faço a troca entre valores? No exercício de Fibonacci, vocês viram que para executar a troca, eu preciso criar uma variável temporária. Então, vou criar uma variável que eu vou chamar de t, tá? E aí eu vou justificar t. T vai ser temporário. É uma variável temporária para eu colocar um valor ali dentro temporariamente. Só para guardar mesmo, como se fosse um slot de memória. Então, caso o vetor da posição i seja maior que o vetor da posição j, eu vou pegar o vetor da posição i e vou colocar dentro da minha variável temporária. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Depois que eu pegar o meu valor da posição atual
e guardar dentro de um backup, né, uma espécie de backup, uma variável temporária, aí sim eu vou pegar o meu vetor da posição atual e vou sobreescrevê-lo com o vetor da posição j, ou seja, o vetor da posição seguinte. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. Ó. Imagina aqui, ó, vetor 9. A gente tem um vetor 9 e o vetor 10. O vetor 9 seria o vetor i e o vetor 10 seria o vetor j. E aí eu estou perguntando, o vetor 9, ele é maior que o vetor 10? Sim, nesse caso é verdade. Então 60 é maior do que 10, que é exatamente essa condição aqui, ó. O vetor i, vetor 9, é maior do que o vetor 10, vetor j. Então eu vou pegar o vetor i, tá? Que no caso aqui é o 60, vou guardar ele dentro de uma variável temporária e depois disso eu vou pegar o vetor 10, que é 30, e vou colocar dentro da variável 9. Então perceba que o 60 que está em cima e o 30 que está embaixo, ele vai trocar. O 30 vai para cima e agora eu vou pegar novamente o 60 e vou colocar ele embaixo, que é o que eu vou fazer exatamente aqui embaixo, né? Então o vetor da posição j agora vai receber a variável temporária. Então é muito simples, eu estou basicamente pegando o valor de um vetor e passando para dentro do valor de outro vetor, ok? Então, depois de executar tudo isso aqui, eu vou escrever o meu valor. Então agora eu vou colocar uma linha separando aqui e agora eu vou escrever, né, o meu laço de repetição. Vou ter que criar um laço de repetição novamente para escrever todas as posições do meu vetor. Então vou copiar isso aqui, tá? Que é um laço de repetição, só que aqui eu vou escrever o vetor da posição atual. Então escreva vetor da posição atual. Vamos pressionar o F9. Então perceba que eu já tenho aqui, na verdade eu esqueci de escrever o vetor aqui, né? Deixa eu escrever o vetor original. Então o vetor da posição i, escreva o vetor da posição atual. Perfeito. Pressionar o F9. Então perceba lá, ó, o meu vetor original que foi gerado pelo computador são esses valores, 91, 20, 57, 32 e 33. Depois eu fiz lá a substituição dos valores e coloquei ele de ordem crescente, né? 20, 32, 33, 57 e 91. Faltou só eu jogar essa linha aqui para baixo, então vamos colocar a linha embaixo. Vamos colocar aqui um escreva L, vazio, tá? E agora vamos passar os nossos valores novamente para o comprimento do vetor original, que no caso é 20. Então 20, substitui tudo que é 5 por 20, tá? 20, 20 e 20. Agora sim, pressionar o F9 e perceba lá que ele me escreve o vetor aleatoriamente, tá? Gerado pelo computador e depois reordeno isso de forma crescente. Então 6, 10, 17, 22 e vai até o último número que é o 86. Então é um exercício bem legal, tá? É um pouco complicado assim para entender isso daqui, mas se você conseguiu resolver a sequência de Fibonacci, vai ficar bem tranquilo. Então, pressionei mais uma vez e tá lá o meu vetor ordenado. Então é isso, mais um exercício resolvido e te vejo no próximo exercício.